Paz do Senhor a todos os meus alunos da turma de Ministério Pastoral 2. Nós hoje estamos entrando já na nossa sexta aula deste programa do nosso corrente semestre, a qual nós já estamos se encaminhando para as aulas finais, que são as aulas que vão estar fechando o nosso curso, que vai ser, no caso, a aula 7ª e a aula 8ª. Hoje nós estamos na aula 6ª. E antes de entrarmos no conteúdo que hoje iremos abordar, que será um panorama sobre Naum, Abacuque e Sofonias, antes de entrarmos neste conteúdo, nós queremos questões técnicas não pôde ser efetualizada. Então, dentro desse parâmetro, nós estamos propondo uma outra oportunidade, quem sabe ali na aula 8ª, que é a aula que nós vamos fechar o curso, nós podemos estar fazendo esta aula por videoconferência. Um outro sim é já sobre a N2, tá? A nossa N2, a nossa atividade avaliativa referente à N2, ela irá ocorrer da seguinte forma: nós não iremos estar na N2 propondo a realização de uma prova, mas nós vamos fazer da seguinte forma a N2. Eu irei publicar 2 textos na plataforma. E vocês irão interpretar o texto segundo 4 questões abertas, intrínseca dentro do contexto sociopolítico e econômico da Síria. E agora, automaticamente, dentro do contexto de Naum, está ocorrendo um momento que a Nínive, a grande cidade, a imponente cidade, vai ser destruída e toda aquela perversidade, aquela violência e aquele desrespeito vai ser subjugado. De respeito, inclusive, até com a misericórdia de Deus. Então, como nós vemos agora, é a hora, dentro do relato de Naum, de a Síria ser colocada sobre um total júdice, uma total, vamos assim, destruição e avassalação, tá? Para ser praticamente, vamos dizer assim, colocada em uma condição de total desprezo e humilhação no contexto histórico. Vamos agora entrar no livro do profeta Abacuque. Livro do profeta Abacuque, que é um livro muito conhecido, um livro que nós inclusive estamos na semana da Reforma Protestante, e sai do livro de Abacuque um versículo que foi o versículo máter, o lema de Lutero: o justo viverá pela fé. E também Abacuque é o livro do despertamento. Ele é um livro de uma propulsão, vamos assim, missiológica, de um despertamento missiológico muito grande. Ele é um livro também que apresenta o verdadeiro avivamento, não é? O que vem a ser um avivamento, tá? No contexto apresentado pela profecia de Abacuque, capítulo 3, e também ele vai estar apresentando o que deve ser a perseverança e a persistência daquele que crê e possui uma autêntica fé em Deus. Então é um livro que nos traz, além de ser um livro também de um sentido até poético, de um sentido até, vamos dizer assim, até poderia colocar que ele tem um sentido salmodiador, ele usa uma harmonia que nem era utilizada no saltério, ou seja, nos salmos, né?
e ele tem todo um contexto melódico, poético, em alguns momentos da sua profecia. O livro do profeta Abacuque, ele está sendo escrito no ano 607 a.C., tá? Então ele é automaticamente, vamos dizer, que contemporâneo, e dentro de um contexto de períodos, com o profeta Naum que nós vimos anteriormente. Tá? Um outro detalhe também, que no ponto de vista internacional, a luta pelo poder que está ocorrendo entre a Síria, a Babilônia e o Egito, que automaticamente favorecia a Babilônia, Nínive cai em 612, tá? E o exército do Egito, ele vai ser derrotado no ano 605. Desse momento, então vai ocorrer que Nabucodonosor, ele vai estar em grande ascensão. Abacuque, que é o seu contemporâneo de Jeremias, né? Tendo profetizado com ele, inclusive, o reino do sul, e também, não só o reino do sul, mas também o colapso nacional que ia ocorrer dentro do contexto do reino do sul, a reforma de Josias, tá? E também termina desenvolvendo, junto com essa contemporaneidade entre Naum e Jeremias que Abacuque tem, vamos assim, uma propulsão de alguns reveses que aconteceriam com Judá até no período que Joaquim está reinando, tá? Joaquim, pai de Jeoaquim. Agora vamos ver aqui também que dentro desse contexto todo que nós estamos vendo, vamos ver que o livro de Abacuque, como eu já até dei uma breve introdução panorâmica, ele vai seguir algumas questões praticamente do contexto de Naum, apresentando um julgamento divino, apresentando essa punição agora sobre o maior inimigo de Israel, o destruidor do Oriente, no caso o Império Assírio, tá? O maior interesse de Abacuque é pela santidade. Ele vamos até podemos dizer um aspecto teológico que Abacuque desenvolve uma súmula soterológica do Antigo Testamento, dentro do contexto de proporcionar ali uma percepção da santidade divina e que Deus está propondo e que Deus quer e que Deus espera que o seu povo venha viver, tá? Um outro contexto também é que ele enfatiza a longanimidade de Deus, falando que o Senhor é longânimo para com os pecadores, não é? Então ele vai enfatizar essa questão da longanimidade de Deus, do cuidado que Deus tem. Também ele vai, como eu falei, enfatizar a importância da prática da justiça, falando, como eu já até mencionei, que aquele que a pratica, o justo, esse vai viver pela fé, sendo agraciado automaticamente por Deus. Por quê? Porque pratica e é praticante da justiça. Um outro ponto também é o ousado diálogo que Abacuque desenvolve com Deus no final do capítulo 2 e início no capítulo 3, aonde está ocorrendo todo um contexto de idolatria, e ele vai dialogar com Deus sobre a idolatria que está ocorrendo, a prática de idolatria que está ocorrendo, que está sendo promovida pelo povo, e com isso ele ressalta que ele está vivendo um momento caótico no contexto espiritual, religioso da nação, e aí ele faz o pedido: aviva, ó Senhor, a tua obra entre os anos e a notifica. Esse aviva vem de vivificar, de dar vida, e também nós podemos dizer de ressuscitar.
voltar, tá? Numa terminologia original, esse verbo, esse termo, ele vai ter o sentido de ressuscitar, trazer a vida, despertar. Então, o avivamento real, segundo o contexto do profeta Abacuque, para essa circunstância de idolatria e até de apostasia que está vivendo o povo, é justamente um despertamento, é justamente uma ressurreição espiritual, é justamente voltar a ter uma vida fecunda, ativa espiritualmente, voltar a um despertamento espiritual, se direcionar novamente a uma fé autêntica em Yahvé, o Deus de Israel, e restaurar a aliança, e restaurar o pacto com Deus, o compromisso com Deus, o concerto feito que Deus fez com eles, e cumprir os estatutos dessa aliança e viver segundo os princípios da vontade de Deus para o seu povo. Então esse seria um sentido aplicativo que podemos relacionar dentro desse contexto para o avivamento que Abacuque está mencionando e dialogando e pedindo para com Deus em sua oração. Também é algo notório dentro deste livro, é a fé, a convicção e a confiança que Abacuque tinha de forma tão vigorosa e profunda e a depositava totalmente em Deus. Ele tinha uma total segurança, uma total convicção, uma total certeza da ação e da intervenção de Deus, e por isso ele depositava uma fé autêntica em Deus. Um outro detalhe é justamente quando ele conclui o seu livro, que é um dos momentos, quem sabe, mais marcantes, mais vivos do Antigo Testamento, da expressividade de uma autêntica fé, de uma autêntica esperança em Deus, que ele então começa a dizer, mesmo que tudo venha a faltar, no campo, nos celeiros, em todos os contextos da minha vida, em todos os contextos da sociedade, da família e de todos os âmbitos, né? Estou aqui parafraseando essa declamação poética de Abacuque. Contudo, eu, todavia, me alegrarei e recearei, ou seja, esperarei e irei fixar a minha esperança, a minha confiança e a minha determinação de segurança no Senhor. Ou seja, mesmo que eu perca tudo, mesmo que tudo venha a falhar, eu irei permanecer crendo. Eu irei permanecer tendo essa total convicção e segurança em Deus. Agora vamos entrar no livro do profeta Sofonias, para então irmos para o último livro desta aula de hoje, o último livro profético, né? Sofonias, ele tem um sentido de grande importância, apesar de muitos pensarem assim, mas ele é um livro muito pequeno, que não tem uma grande abrangência de conteúdo, mas a sua mensagem profética tem um grande valor escatológico e um grande valor de inserir no contexto profético e escatológico do Antigo Testamento sobre o dia da ira do Senhor. Descrever, fazer uma descrição panorâmica e caracterizar esse dia da aplacabilidade da ira do Senhor, da ira divina, né? Então, o livro foi escrito por Sofonias aproximadamente ali nos anos de 630, tá? Até 660,
325 a.C. Um outro detalhe também é que Sofonias ele vai desempenhar o seu ministério justamente no início do ministério de Jeremias. Então, ele é contemporâneo, como foi Abacuque também, de Jeremias, tá? O cenário mundial que está nesse período em que Sofonias está desenvolvendo o seu ministério, o cenário mundial está em profundas transformações, não só no aspecto nacional, mas até no aspecto internacional. Em todas as regiões está ocorrendo uma transformação no contexto do Ocidente, no período em que Sofonias está iniciando a desenvolver o seu ministério profético. A Síria automaticamente está em total declínio, a Babilônia começa a ascender, a tornar-se uma potência, agora automaticamente sob o governo de Nabopolassar, que é o pai de Nabucodonosor, que é aquele que foi o grande promovedor, Nabopolassar, do crescimento e da estruturação da Babilônia, tá? E também, não só isso, é o momento em que já Nabopolassar começa a penetrar no Egito, na Palestina, tomando já propulsões, cercando já o contexto geográfico, tá? E até, por que não dizer, já indo em um âmbito de uma caminhada geopolítica para cercar, ajudar, quando isso vai ocorrer anos mais tarde, já sob o governo e o reinado do seu filho Nabucodonosor. Outro ponto também é que a mensagem do profeta Sofonias, tá? A grande ênfase, como eu relatei, é sobre o dia do Senhor. O grande e temível dia do Senhor vem sobre a terra e irá aplacá-la. Então essa é a ênfase que ressalta Sofonias, e automaticamente a descrição dele é dentro de um contexto que vai ocorrer a terrível condição de grande tribulação e tribulação, que esse é o período da ira do Senhor, da ira divina, da aplacação do juízo de Deus sobre Israel. Um outro também detalhe que devemos colocar aqui, que o resumo, tá, mais arrebatador, mais significante de todas as profecias do Antigo Testamento, elas estão dentro de um contexto do livro de Sofonias. Basta ler o livro de Sofonias que você vai descobrir alguns dos oráculos mais secretos do Antigo Testamento, concernente a temas como o dia do Senhor, a temas como o juízo divino, a temas como a corrupção dos homens, a temas como as restaurações de Deus e a restauração para Israel, que são temas de viés escatológico, mas também são temas de viés soterológico e temas que proporcionam um entendimento do contexto profético de todo o Antigo Testamento. Então, quando você tem uma observação não só micro, mas também macro do contexto veterotestamentário, você vai observar este livro e vai ter um entendimento muito mais amplo, um entendimento muito mais detalhado, muito mais, vamos dizer assim, uniforme de algumas das partes mais propulsoras do Antigo Testamento no sentido profético, tá? E automaticamente entra no aspecto do escatom do Antigo Testamento. Então esse era o conteúdo programático da nossa aula de hoje. Nós alcançamos automaticamente uma visão panorâmica do contexto dos livros dos profetas Naum, Abacuque e Sofonias. Chegamos agora a esta conclusão e vamos então adentrar na próxima aula já para um contexto agora mais relacionado
ao panorama, né, geográfico, ao panorama social que se encontra todo o contexto, não só desse período pós-cativeiro, mas também um período em que vai ter a ascendência, como nós iremos ver, dos 3 profetas que vão atuar no período pós-cativeiro, que é Ageu, Zacarias e Malaquias, e vai nos dar, dentro dessa última aula, a condição de nós fazermos uma síntese geral da escatologia no contexto do Antigo Testamento. Ok? Então essa era a nossa aula, o conteúdo que nós tínhamos para hoje, a nossa 6ª aula dentro do curso de Antigo Testamento 4.